a si mesmo, tome sobre ti a sua cruz e siga-me. E você diz amém. Amém. Quando nós falamos a respeito desse tema, Jesus Cristo, o maior tema da Bíblia Sagrada, é de conhecimento de todos, quando nós nos referenciamos a respeito de quem é Jesus. Talvez se eu perguntasse para você hoje, nesta noite, e você pudesse me responder, e eu perguntaria a ti dizendo quem é Jesus, talvez alguns me diriam que Jesus é aquele que está pregado na parede de alguma casa, com os seus olhos verdes, os seus cabelos lisos e a sua pele clara. Mas é de conhecimento de alguns que Jesus Cristo não tinha sequer uma boa aparência. Como assim, irmão? A Bíblia diz isso. O próprio profeta Isaías descreveu dizendo: eis que não vimos formosura alguma sobre ele, para que o pudéssemos adorar. Jesus não veio para ser adorado pela sua beleza. Jesus não veio para a terra para fazer milagres. Jesus veio para a terra com apenas uma intenção, que é de não ser senão trazer a salvação ao povo. Jesus não veio para curar os cegos. Jesus não veio para curar os coxos. Jesus não veio para curar os enfermos, mas Jesus veio para trazer a salvação, que é algo maior. Mas como Jesus nunca gostou de ver ninguém sofrendo, Jesus, pela sua infinita misericórdia, pela graça dele, ele abre um parênteses, quem sabe assim espiritual, e concede milagres àqueles a quem ele pede. A própria Bíblia nos diz que todo aquele que pedir com fé por Jesus Cristo, tudo aquilo que for pedido, ele vos dará. Mas quando nós falamos de Jesus, nós temos que entender que Jesus foi, senão, o maior missionário da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que Jesus, quando nascera, a Bíblia destaca que quando Jesus, com cerca de 10 a 12 anos de idade, indo ao templo, eles já ensinavam aqueles que eram doutores e conhecedores das leis. A Bíblia também nos diz que Jesus agora, depois de sair de Belém e morar em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Jesus não passou 10 anos pregando. Jesus não passou 15 anos pregando. Jesus passou apenas 3 anos ministrando a salvação para o povo. Agora me diga, eu conheço pessoas que pregam há 10 anos. Eu conheço pessoas que pregam há 20 anos. Eu conheço pessoas que pregam há 30 anos. Mas eu não conheço ninguém igual a Jesus Cristo, que apenas com 3 anos ministrando a sua palavra, ainda impacta nos dias de hoje. Aleluia, através da sua mensagem. Eu poderia falar de muitos homens de Deus, mas não poderia deixar de falar do próprio Deus, que é Jesus Cristo. Talvez você veio hoje aqui esperando algo da mocidade através dos seus louvores. Talvez você veio hoje aqui esperando algo do pregador. Mas deixa eu abrir um parênteses espiritual para profetizar sobre a tua vida. Que aquele que está aqui e chegou junto com você é maior do que todos os seus problemas. É Jesus Cristo. Com cerca ou quase 2000 anos após a morte de Jesus Cristo, Jesus ainda ouve-se falar a respeito dele. Como quase 2000 anos? Quando Jesus nasceu, se marcou o primeiro ano, o ano 0 após Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu com cerca de 30 e
33 anos. Então, se você fizer a conta, 2012 anos menos 33, ainda não dá 2.000 anos, mas quase 2.000 anos. Ainda se escuta falar de Jesus Cristo. Deixa eu lhe explicar. Talvez você não entendeu o que Jesus fez, mas para entendermos o que a Bíblia diz no capítulo 16 e no verso de número 24, Jesus Cristo expressou em sua palavra dizendo: ó, quem quiser vir após mim, esse pegue a sua cruz e carregue. Mas que cruz é essa? Se o próprio Jesus dissera que ele levou sobre si todas as dores e toda a enfermidade, foi Jesus que profetizou, foi Jesus que melhor disse e enfatizou que após ele, alguns poderiam fazer coisas maiores do que aquilo que ele fez. Talvez alguns acham que isso é querer demais. Talvez alguns acham que se querer ser cheio daquilo que nós não temos. Mas eu me alegro, porque o próprio Jesus nos deixou uma coisa. E o que? Poder. O poder que Jesus nos deixou é capaz de pisar em serpentes e pisar em escorpiões. Talvez você ache que o seu problema é maior do que o Deus que você serve. Não. Deixa eu chamar a sua atenção. Deus te trouxe aqui nessa noite e me trouxe para ser profeta para a tua vida, para lhe dizer que mesmo quando Jesus foi pregado numa cruz, ele ainda se levantou e fez cerca de 7 declarações para todos os crentes que estão nos dias de hoje. E que declarações que são essas? Escute qual era a cruz que Jesus estava mandando para que nós pudéssemos carregar, para seguirmos a Ele, ou irmos após Ele. A primeira declaração que Jesus fez quando estava em meio à cruz foi a declaração do perdão. Todo crente deve ter um perdão sobre a sua vida. E que declaração é essa que Jesus fez? Jesus, mesmo crucificado, açoitado, diz a história que Jesus foi apregoado numa cruz que não era para o seu tamanho. A Bíblia diz que a cruz que outrora Jesus foi crucificado era para um homem chamado Barrabás. A história nos conta que Barrabás tinha sobre a sua estatura maior, o seu ombro era maior, o seu corpo era mais forte. Agora você imagina alguém colocar outra pessoa na cruz que não era dele. Aos pregos que tinha a ser apregoado na cruz, o tamanho era diferente, a largura era diferente. Se Jesus estendia o seu braço assim, Barrabás tinha cerca de 10 centímetros maior a distância entre uma mão e outra. Jesus sendo menor, toda a cruz tinha 2 furos para serem pregados os pregos. Agora você imagina, pregaram a primeira mão de Jesus, agora para alcançar a outra, tiveram que esticar o braço de Jesus. Quem sabe o seu ombro foi deslocado, a sua clavícula foi rompida, mas pregaram a Jesus. E agora Jesus tem que fazer uma caminhada até o Gólgota, ou Monte da Caveira. A Bíblia diz que Jesus, carregando a sua cruz, começa a caminhar. Mas antes disso, Jesus estava sendo açoitado. Todo aquele que era açoitado no tempo de Jesus era açoitado por um chicote diferente do que você conhece. Talvez você conheça os chicotes de do Beto Carreiro Louço, que só tem uma ponta. Não era esse tipo de chicote que existia. O chicote da época de Jesus tinha cerca de 3 a 7 pontas. E
todas as pontas existiam pedaços de ossos e pedaços de chumbo. Todas as vezes que alguém recebia uma chicoteada com um chicote que Jesus recebeu, o seu corpo era cortado e dilacerado. Agora imagine Jesus sendo chicoteado, não uma vez, não duas vezes, mas várias vezes, tendo que carregar a cruz que foi pregada. Mas escute, quando ele chegou lá no Monte da Caveira, a Bíblia diz que agora colocaram Jesus no chão. Você imagina alguém cortado, todo dilacerado, o sangue sendo expelido no seu corpo, e agora, aonde ele é jogado, não existia asfalto como existe hoje, mas só existia poeira, barro e pedras e pedregulhos. Jesus é jogado no chão. No momento que Jesus é jogado, as pedras entram dentro das suas feridas, as pedras entram dentro dos seus cortes. Mas escute bem, quando Jesus foi coroado por aqueles que eles crucificaram, ele recebeu uma coroa diferente. E que coroa era essa? Senão uma coroa cheia de espinho. A história nos diz que cada espinho tinha cerca de 2 polegadas. 2 polegadas eram cerca de 30 milímetros. 30 milímetros nada mais é do que 3 centímetros. Imagine cada cravo, melhor dizendo, cada espinho em volta de Jesus Cristo na sua coroa com 3 centímetros. Quando ele foi jogado no chão, o impacto da sua cabeça no chão fez com que os espinhos entrassem dentro do seu crânio, dentro da sua cabeça. Imagine qual era a dor que Jesus estava sofrendo. Como se não bastasse, após ser jogado, ele é colocado agora em uma outra parte da cruz e é pregado. O seu pé é totalmente pregado. Agora observe como Jesus foi pregado. Jesus não foi pregado assim com os seus pés, mas Jesus foi pregado assim. As suas mãos foram pregadas, as 2 abertas. Por quê? Eu vou lhe explicar. As mãos abertas está significando e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E os pés juntos significam que o caminho é estreito para o céu. Mas eu me alegro, porque mesmo Jesus dizendo que no mundo tereis aflições, ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e também eu sou. Glória a Deus, aleluia! Oh, maravilhoso Deus, aleluia! Jesus foi crucificado, e em meio à sua crucificação, todo dilacerado, o seu corpo todo rasgado, ele nos deixa 7 lições que todos que querem seguir a Jesus têm que entender e aprender. A primeira declaração que Jesus deu em meio à cruz está no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 23, a saber o verso de número 34. E ele diz assim: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Escute bem, Jesus estava sendo pregado, Jesus estava sendo crucificado, cuspiram na face de Jesus, e ele ainda pede para o Pai perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Parece que eu estou me lembrando de Pedro. E você sabe que tem pessoas que querem ser crente muito esperto que nem Pedro. Uma certa vez Pedro estava com Jesus, e enquanto ele estava com Jesus, Jesus estava lhe ensinando sobre o perdão. E Jesus disse: não tem que perdoar. Pedro, querendo dar uma de esperto, ele disse: Jesus, se eu vou perdoar, eu perdoo 7, Jesus, 7 vezes. 7, Jesus. Como Jesus nunca gostou de crente arrogante e que acha que sabe de tudo, Deus diz para ele: só 7 de perdão. Não, pode perdoar 70 vezes 7. 7 vezes 7 não é nada, Pedro, é 70 vezes 7. Jesus sempre foi perdoador. Você lembra antes de você vir para a igreja, antes de aceitar a Jesus, como você andava?
perdoar o nosso irmão. Quem foi aqui que nunca fechou seu coração para o perdão? Quem foi aqui que nunca sofreu um levante? Quem foi aqui que nunca foi magoado, foi afrontado por causa da língua alheia? É por isso que a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. São palavras torpes, palavras de fofoca. Por isso nós temos que perdoar, porque mesmo Jesus sofrendo tudo aquilo, ele ensinou na cruz que nós devemos perdoar. A segunda declaração de Jesus está também em Lucas capítulo 23 e no verso 43. Aí está o maior motivo de Jesus ter vindo à terra. Ele descreveu dizendo: em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Existia dois ladrões com Jesus, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Um nunca quis reconhecer que Jesus era Jesus. Agora escute, o outro ladrão reconheceu que era pecador e disse: ó, nós somos merecedores de estar aqui. Mas esse homem, o que ele fez? Quando Jesus encontrou o reconhecimento do pecado, Jesus logo estendeu o perdão para ele e disse: ó, ainda hoje tu estará comigo no paraíso. Quer ver Jesus alegre, meu irmão? É alguém que confessa o pecado para ele e deixa. Jesus se alegra, ele encontra o perdão. Quem deixa o pecado, encontra o perdão. Agora escute, a terceira declaração de Jesus diante da cruz está quando João, o apóstolo do amor, descreveu. Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: João, eis aqui a tua mãe. Ele estava afirmando que dentro da igreja tem que ser uma família. Jesus nunca abandonou a família. Jesus nunca quis que a família fosse destruída. Por isso o próprio Jesus formou a primeira família no livro do Gênesis. A Bíblia diz que Jesus sempre esteve junto com a tua família. Jesus sempre amou a família. A maior intenção de Satanás é sempre destruir a família. Quando ele destrói a família, ele acaba com a fé do crente. Quando ele tenta destruir a família, ele tenta destruir a salvação do crente. Mas o que eu estou pregando hoje é que mesmo que Satanás tenha se levantado na tua casa contra o teu filho, a tua filha, o teu marido e os teus parentes, Deus me trouxe aqui como profeta para profetizar sobre a sua vida. Levante a mão direita, levante por gentileza, o mais alto que você pode, e eu profetizo hoje sobre a sua vida que a tua família não será tocada por Satanás, porque a própria mão de Deus está imposta sobre a tua família e ninguém poderá mais atingir aquilo que Deus está protegendo. Quantos acreditam nisso? Feche a mão e adore a esse Deus que eu acredito. Aleluia! Glória a Deus! É, Jesus, aleluia! Oh, maravilhoso Deus, aleluia! A quarta declaração que Jesus deu está em Mateus capítulo 27 e o verso de número 46. E Deus nos ensina que nós devemos ter misericórdia. A palavra misericórdia se divide em duas: miséria e córdia, ou seja, miséria do coração. É aquilo que nós achamos que não é nada, mas imagina o nada diante de Deus. Deus é tão grande que o nada, o que é nada para Ele, para nós se torna tudo. Tudo aquilo que você não viu e nem imaginou. Isso é a misericórdia de Deus. Agora escute, Jesus declarou na cruz, dizendo ao seu próprio Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Escute, Jesus não estava rejeitando a missão que ele veio fazer na terra. Nunca. Jesus nunca rejeitou aquilo que ele veio fazer sobre essa terra. Mas ele estava pedindo a misericórdia do Pai, porque quando ele
estava na cruz, ele não estava como o próprio Deus Filho, mas ele estava como o Verbo que se fez carne. Ele estava numa forma humana. Se Jesus quisesse, ele poderia sair daquela cruz em segundos. Se ele quisesse, ele não era nem crucificado, mas ele passou por isso por amor à tua vida. Aleluia, Quem disse que Jesus não te ama? É, Quem Jesus, disse que Jesus te aleluia. esqueceu? Meu Deus. Quem foi que disse que Jesus te abandonou? Todos os dias eu me lembro de Jesus sendo crucificado por amor à tua vida. É, Deus, Por mais que aleluia. alguém olhe para você e diga que você não vale nada, que você não tenha valor nenhum, o maior preço já foi pago pela tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilhoso Ele falou na cruz Deus. dizendo: tenho sede. João 19, 28. Como Jesus nunca gostou de ver ninguém com sede, ele se expressou como a própria água da vida. Aleluia. E ele descreveu dizendo: ó, você pode para a mulher, você pode até beber dessa água, mas se você experimentar da água que eu te der, nunca mais você terá essa sede. É por isso, irmão, que você vem em meio à prova para esse culto. É por isso que você vem em meio à prova o ano todo para a igreja. É por isso que você vem para a consagração, porque quem experimenta dessa água, meu irmão, não quer nunca mais deixar de beber. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Deus na terra. Deus me disse aqui que está matando sede de pessoas aqui. Pessoas que estão precisando dessa água da vida. Deus me disse que está matando a sua sede hoje. E me faz profetizar algo sobre a tua vida, que tudo aquilo que foi roubado, Deus trará dupla honra para a tua vida. Tudo aquilo que Satanás levou da tua vida, Exaltado seja Deus o nome está me do dizendo Senhor que para haverá sempre. dupla honra para você. Aleluia, Jesus. Se prepare para nunca mais parar de beber dessa água da Oh, vida. aleluia. Porque a própria água da vida está aqui simbolizada pelo Espírito Santo. Aleluia, Deus. Quem tiver sede, beba dessa água. E como eu bebo dessa água? É simples. Eu nunca vi ninguém beber água de boca fechada. Quem tiver de boca aberta, ele pode experimentar dessa água. Aleluia, Jesus. Jesus deu a sexta declaração. A sexta declaração de Jesus em meio à cruz foi que ele disse: está consumado. Sabe o que ele estava dizendo? Sabe o que ele disse? Em outras palavras, ele disse: ora, a profecia que meu pai dele disse em Gênesis, que nasceria da semente de uma mulher e pisaria sobre a cabeça da serpente, está acontecendo. Ele estava dizendo: ó, a promessa está concluída, está consumada. Glória a Deus. Meu irmão, foi a profecia do próprio Deus. Não fui eu que profetizei, não foi Isaías, não foi os pastores que aqui estão, os líderes, não. Foi o próprio Deus que profetizou para Lúcifer. Ele profetizou: esse nascerá uma das sementes da mulher, e esse pisará sobre a cabeça da serpente. É, Jesus, Aí aleluia. Jesus vem na cruz e diz: está consumado. Ele estava dizendo: a promessa está concluída. Deus nunca deixa uma promessa passar em vão. Nunca. Não, alguém não entendeu aqui, eu vou repetir. Deus nunca promete nada para ninguém que ele não vai cumprir. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus, aleluia. Nós podemos até mentir e falhar, errar, pecar, mas eu nunca ouvi falar que Deus pecou e que Deus falhou. Existe um hino que diz por aí que Deus tarda. Deus nunca tardou, ele sempre chega na hora. É, Jesus, Você aleluia. está passando no meio da prova, não se preocupe, que você está dizendo: Deus está demorando, Deus sabe que você aguenta. É, Deus Jesus, nunca vai dar uma prova para você que você não aguenta, nunca, nunca. Tenha convicção disso. Deus nunca vai dar uma carga que você não possa suportar.
suportar. Aí você pode dizer, mas tá doendo, irmão. A prova está grande, mas Deus está dizendo para você, não se preocupe. Quanto maior a prova, maior será a vitória que virá sobre a Oh, aleluia! Glória, glória a Deus! A última declaração que Jesus deu, está em Lucas 23, 46, me desculpe. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou o espírito a Deus. E a Bíblia diz que Jesus agora, para concluir a promessa e a profecia do próprio Deus, ele desce agora até o inferno. E agora ele pisa sobre a cabeça de Satanás. E as chaves que ele tinha já não está mais com ele, está com o próprio Deus. A chave do inferno e a chave da morte está com Deus. Não está mais com ele, está com o próprio Deus. Agora escute, Jesus nunca gostou de ver ninguém sozinho. Nunca. Jesus apareceu cerca de 10 a 12 vezes antes de subir ao céu. E Jesus fez uma promessa. E a promessa que Jesus fez foi bem simples. E que promessa é essa? Jesus disse, eu vou subir para o Pai, mas eu não gosto de deixar ninguém sozinho. Eu vou, mas eis que eu vos vou deixar o Consolador. Aleluia! Glória a Deus! Deus fez 3 visitas na terra. A primeira visita está no livro do Gênesis, quando Deus visitava Adão por todas as tardes, final da tarde. A segunda visita que Deus fez foi através do Deus Filho, quando o próprio Jesus, o Verbo, se fez carne e passou 33 anos aqui nessa terra. A terceira visita, nós ainda estamos degustando dela. E que visita que é essa? Senão o Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus nunca deixou ninguém ficar sozinho. Nunca. Talvez alguém possa olhar por você porque você fala algumas palavras erradas que nem eu. Talvez você seja ruim de português, o seu dialeto seja que nem o meu, uma mistura de pernambucano com mineiro, sabe, uma mistura meia doida e falo meio errado mesmo. Daí a minha esposa que me corrige quando chega em casa. Mas eu me alegro porque Jesus deixou o Espírito Santo. Aleluia! Mas por que você se alegra pelo Espírito Santo? Porque funciona mais ou menos assim. Mesmo eu falando errado, o Espírito Santo recolhe as minhas palavras e a minha oração, leva até Jesus, que é o caminho, e Jesus transfigura as minhas palavras nas palavras corretas para Deus. Quando Deus escuta a nossa petição, Ele levanta a sua mão com o seu trono, que estava sentado, e diz, não, eu entendi a sua oração. Mesmo você falando errado, não se preocupe, porque eu assino a tua vitória para quem me seguir diante. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vem aqui, meu amor, eu não vou me estender. Mas o que eu preguei aqui é uma das 2 maiores mensagens que todo pregador tem que pregar. Todo pregador tem que pregar. É a crucificação de Cristo e o arrebatamento. São 2 mensagens. 2 mensagens que todo crente tem que pregar. Aleluia!